Bem-vindos, aventureiros do mundo da ficção e da fantasia. Preparem-se para mergulhar em histórias épicas, explorar reinos mágicos e encontrar criaturas incríveis. Se você é um apaixonado por dragões, magia, heróis e vilões, este é o seu lugar. Inscrevam-se no canal para não perderem as próximas jornadas. Vamos desbravar juntos o universo da imaginação. Capitulação de Histórias. Silêncio de Blackwood. A Blackwood Academy era um monstro de pedra cinzenta, encravada numa colina que parecia sugar a própria luz do sol. Sua arquitetura gótica, outrora imponente, agora estava desgastada pelo tempo e pela negligência, com vidraças quebradas que pareciam olhos vazios espiando para o mundo exterior. Era uma escola abandonada há décadas, palco de lendas e sussurros, de histórias que se entrelaçavam como teias de aranha nos corredores escuros e úmidos. Sarah, uma aspirante escritora com uma obsessão por histórias de terror, decidiu passar uma noite na Blackwood Academy. Armada com uma lanterna, um gravador e uma dose generosa de coragem, ou talvez estupidez, ela atravessou os portões enferrujados, o ranger metálico ecoando no silêncio sepulcral. O ar estava pesado, carregado de um odor a mofo e terra úmida, misturado a um cheiro metálico, quase como sangue seco. A entrada principal estava desabada, oferecendo um acesso fácil aos corredores sombrios. Cada passo de Sarah produzia um eco que parecia amplificar o silêncio, que se tornava cada vez mais opressivo. As paredes estavam cobertas de grafites, alguns recentes, outros tão antigos que pareciam parte da própria estrutura do edifício. Ela ouvia sussurros, mas quando tentava identificar a fonte, só encontrava o silêncio. No segundo andar, uma janela estava entreaberta, revelando uma vista desolada do pátio. Sarah se aproximou cautelosamente, e então a viu, uma sombra escura, antinatural, se movendo atrás da vidraça. Não era a sombra de uma árvore, nem de uma nuvem. Era uma sombra com forma própria, escura e ameaçadora, que parecia observá-la com uma malícia palpável. Seu coração batia forte no peito, um ritmo frenético que ecoava no silêncio da escola. Ela se afastou lentamente, a sombra ainda seguindo, como um fantasma teimoso. Sussurros na escuridão. À medida que Sarah explorava a escola, os sussurros se tornaram mais frequentes, mais nítidos. Eram vozes indistintas, sussurrando nomes, palavras incompreensíveis, que pareciam se infiltrar em sua mente. Ela sentia um frio constante, mesmo com o casaco de lã, um frio que vinha de dentro, não de fora. A lanterna, sua única aliada naquela escuridão, parecia perder seu poder, sua luz fraca e vacilante. Em uma sala de aula, ela encontrou um diário rabiscado, as páginas amareladas pelo tempo. Era o diário de uma aluna, Eliza Blackwood, que descrevia eventos estranhos na escola, aparições, sonhos perturbadores e uma crescente sensação de pavor. Eliza escrevia sobre um ser maligno que habitava a escola, alimentando-se do medo e da angústia dos alunos. O diário terminava abruptamente, com uma entrada final assustadora. Ele está aqui, ele me vê. Sarah começou a entender a verdade por trás das lendas. A Blackwood Academy não era apenas uma escola assombrada, era uma prisão, um portal para um reino de trevas. No porão, Sarah descobriu um altar improvisado, com símbolos estranhos gravados na parede. Ao redor do altar, havia restos de velas, ossos e objetos antigos. Em uma das paredes, uma inscrição sangrenta: o contrato de sangue selará seu destino. Sarah percebeu que a sombra que ela vira na janela era apenas um prenúncio. A entidade que habitava Blackwood Academy estava se manifestando, atraída por seu medo e curiosidade. Ela sentiu uma presença fria, penetrante, que a envolvia como uma névoa. Os sussurros se tornaram gritos, e ela ouviu o som de passos atrás dela, passos pesados e lentos, que se aproximavam cada vez mais. Ela correu, a lanterna quase sem bateria, os passos atrás dela ecoando como um julgamento. Ela tropeçou, caiu, e a lanterna rolou, mergulhando-a na escuridão total. Os gritos se tornaram mais próximos, e ela sentiu uma mão fria e ossuda agarrar seu braço. Sarah acordou no dia seguinte, deitada no gramado em frente à Blackwood Academy. Sua lanterna estava quebrada, seu gravador danificado, o diário de Eliza desaparecido. Ela não se lembrava de nada do que aconteceu depois da queda. Só o silêncio. Um silêncio profundo e perturbador, que parecia ecoar em sua mente. Um silêncio que carregava o peso de um segredo terrível. Ela nunca mais voltou à Blackwood Academy. Mas às vezes, à noite, ela ouve os sussurros, os gritos, os passos. E ela sabe, com uma certeza terrível, que o silêncio de Blackwood nunca a deixará em paz. A sombra na janela ainda observa, esperando o momento certo para retornar. O contrato de sangue não foi quebrado. Ele apenas foi adiado. A sombra de Blackwood Manor. O vento uivava ao redor de Blackwood Manor, chicoteando as árvores retorcidas que o cercavam como dedos ossudos.
A mansão, um monstro de pedra escura e ameaçadora, erguia-se contra o céu noturno, silhueta imponente contra a escuridão. Sua arquitetura gótica, um labirinto de torres e janelas pontiagudas, evocava uma sensação de opressão, de segredos guardados a 7 chaves. Detetive Miles Corbin, um homem marcado pela experiência e pelo ceticismo, estacionou seu carro a uma distância respeitosa da mansão. Ele não acreditava em fantasmas, mas as circunstâncias que levaram até Blackwood Manor eram tão inexplicáveis que mesmo seu pragmatismo estava sendo posto à prova. A família Blackwood, antiga e influente, havia desaparecido misteriosamente. Não havia sinais de luta, nem de arrombamento. Apenas um silêncio sepulcral que pairava sobre a mansão, um silêncio que parecia mais pesado do que qualquer presença física. A polícia local, incapaz de explicar o desaparecimento, havia chamado Corbin, conhecido por sua capacidade de resolver os casos mais intrincados. Corbin entrou na mansão, apesar da porta de madeira rangendo como um protesto. O ar interno estava frio e úmido, carregado de um odor a mofo e poeira, misturado a um cheiro metálico, quase como sangue seco. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando nos corredores vazios. Cada cômodo era um cenário de decadência elegante. Móveis antigos cobertos por lençóis de pó, quadros rachados que pareciam observar seus movimentos, livros antigos espalhados pelas mesas, como se a vida tivesse sido interrompida abruptamente. Corbin encontrou um diário, pertencente à matriarca da família, Lady Blackwood. As últimas entradas descreviam eventos estranhos, aparições, sonhos perturbadores e uma crescente sensação de pavor. Lady Blackwood escrevia sobre uma presença maligna na mansão, uma sombra que se alimentava do medo. A investigação de Corbin o levou a descobrir passagens secretas, câmaras escondidas e um porão repleto de objetos antigos e símbolos estranhos. Ele encontrou evidências de rituais antigos, de um culto secreto que parece ter ligação com a família Blackwood. A sombra que Lady Blackwood descrevera não era apenas uma alucinação, era uma entidade real, ligada à história sombria da mansão e do culto. À medida que Corbin se aproximava da verdade, as manifestações sobrenaturais se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, sussurros indistintos ecoavam pelos corredores, e uma sensação de opressão o envolvia como um manto pesado. Ele sentia a presença da sombra, uma energia maligna que o observava, o testava, esperando que ele desistisse. Mas Corbin não era um homem que desistia facilmente. Ele enfrentou seus medos, sua descrença, e confrontou a sombra, revelando sua verdadeira natureza, uma entidade alimentada pelo medo e pela desesperança, aprisionada na mansão por um pacto de sangue feito há séculos. A solução para o mistério não estava na força bruta, mas na compreensão da história, na quebra do pacto, na libertação da entidade. No final, Corbin não apenas resolveu o mistério do desaparecimento da família Blackwood, mas também libertou a mansão de sua maldição. Blackwood Manor, outrora um lugar de terror, tornou-se um lugar de paz, o silêncio sepulcral substituído pelo som do vento, agora suave e reconfortante. A sombra havia partido, deixando para trás apenas a memória de sua presença sinistra. O silêncio dos sepulcros. A névoa da noite envolvia o cemitério de São Jerônimo como um véu fúnebre, obscurecendo os túmulos antigos e as cruzes retorcidas. O vento sussurrava entre os ciprestes, seus galhos como braços esqueléticos que se agitavam na escuridão. Era um lugar de silêncio, de paz, ou assim parecia. Para aqueles que ousavam se aproximar sob o manto da noite, o silêncio de São Jerônimo era quebrado por sussurros, gemidos e lamentos que ecoavam entre as lápides. Elias, um jovem historiador obcecado por lendas urbanas, decidiu investigar as histórias sobre o cemitério. Dizem que São Jerônimo era mais do que um simples cemitério. Era uma porta para o além, um lugar onde almas perdidas vagavam eternamente, presas entre os mundos. Armado com uma lanterna e um gravador, Elias adentrou o cemitério, o frio da noite penetrando seus ossos. O silêncio era pesado, opressivo. Cada passo de Elias produzia um eco que parecia amplificar o silêncio, que se tornava cada vez mais ameaçador. As lápides, muitas delas cobertas de musgo e líquens, pareciam observá-lo com seus olhos vazios. Ele ouvia sussurros, gemidos distantes, mas quando tentava identificar a fonte, só encontrava o silêncio. Ele encontrou um túmulo diferente dos outros, sem nome, sem data, apenas uma inscrição enigmática: aqui jaz a dor que não se esquece. Uma sensação de frio intenso o atingiu, um frio que vinha de dentro, não de fora. A lanterna, sua única aliada naquela escuridão, parecia vacilar, sua luz fraca e vacilante. Elias começou a ouvir vozes, sussurros que se transformavam em gritos, lamentos que pareciam vir de todas as direções. Eram as vozes das almas perdidas, presas no cemitério, clamando por paz, por libertação.
Ele sentia a presença delas, frias e opressivas, como se centenas de mãos fantasmas o tocassem. Ele tropeçou, caiu, e a lanterna rolou, mergulhando na escuridão total. Os gritos se tornaram mais próximos, mais intensos, e ele sentiu um toque gelado em seu pescoço, uma sensação de dedos ossudos que o envolviam. Elias acordou no dia seguinte, deitado no gramado em frente ao cemitério. Sua lanterna estava quebrada, seu gravador danificado. Ele não se lembrava de nada do que aconteceu depois da queda. Só o silêncio. Um silêncio profundo e perturbador, que parecia ecoar em sua mente. Um silêncio que carregava o peso de um segredo terrível. Ele nunca mais voltou ao cemitério de São Jerônimo. Mas às vezes, à noite, ele ouve os sussurros, os gritos, os lamentos. E ele sabe, com uma certeza terrível, que o silêncio dos sepulcros nunca o deixará em paz. As almas perdidas ainda o observam, esperando o momento certo para retornar. A dor que não se esquece ainda o assombra. A maldição de Blackwood. 5 amigos, unidos pela paixão por mistérios sobrenaturais, decidiram investigar um vídeo que havia surgido na internet. Uma gravação amadora, tremida e mal iluminada, que mostrava um grupo de estudantes desaparecendo misteriosamente dentro de uma antiga mansão abandonada, conhecida como Blackwood. O vídeo, curto e perturbador, terminava com um grito ensurdecedor e um flash de uma figura sombria. Grupo, formado por Liam, o líder cético, Maya, a especialista em tecnologia, Chloe, a historiadora, Noah, o investigador paranormal, e Sam, o cineasta, planejou uma expedição à mansão. Liam, apesar de seu ceticismo, estava intrigado com o mistério. Maya analisou o vídeo quadro a quadro, procurando por pistas. Chloe pesquisou a história da mansão, encontrando relatos de eventos sobrenaturais e desaparecimentos inexplicáveis. Noah preparou equipamentos para detectar atividades paranormais. E Sam documentaria tudo, filmando a investigação. Ao chegarem a Blackwood, a atmosfera era opressiva. A mansão, um monstro de pedra escura e ameaçadora, parecia emanar uma energia sinistra. O grupo entrou cautelosamente, apesar da porta de madeira rangendo como um protesto. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus passos ecoando nos corredores vazios. A investigação começou. Maya descobriu que o vídeo havia sido gravado com uma câmera antiga, e que alguns frames continham anomalias inexplicáveis, sombras que não correspondiam a nenhuma pessoa presente, objetos que se moviam sozinhos, e distorções na imagem. Chloe descobriu que a mansão havia sido palco de rituais satânicos no passado, e que um antigo pacto havia sido selado em suas paredes. Noah detectou picos de atividade paranormal em certos cômodos, quedas bruscas de temperatura, ruídos inexplicáveis, e uma sensação de opressão que envolvia o grupo como um manto pesado. Sam, enquanto filmava, registrou imagens perturbadoras, sombras se movendo nos cantos da tela, rostos distorcidos aparecendo brevemente, e sussurros inaudíveis que só podiam ser ouvidos na pós-produção. À medida que a investigação avançava, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, sussurros indistintos ecoavam pelos corredores, e uma sensação de pavor constante envolvia o grupo. Eles sentiram a presença de algo maligno, algo que os observava, os testava, esperando o momento certo para atacar. Em um momento crucial da investigação, Liam, o cético, foi separado do grupo. Ele encontrou uma câmara escondida, onde descobriu um antigo livro contendo ritual satânico. Enquanto lia o livro, ele sentiu uma presença fria e opressora, e então ouviu um grito ensurdecedor, o mesmo grito do vídeo original. Quando os amigos o encontraram, Liam estava inconsciente, com um olhar de puro terror em seu rosto. Grupo, traumatizado pela experiência, decidiu abandonar a mansão. Eles conseguiram escapar, mas a maldição de Blackwood continuou a assombrá-los. O vídeo, agora com novas imagens perturbadoras, se tornou uma prova da terrível experiência que viveram, uma lembrança constante da entidade maligna que habita a mansão. A investigação não havia terminado, apenas começara. Herança amaldiçoada da noite. Capítulo 1. O sussurro da escuridão. A noite caía sobre Londres, pintando o céu de um roxo profundo que se desvanecia em negro. Harry Potter, agora um auror sênior, observava a cidade através da janela de seu escritório no Ministério da Magia. Os últimos anos haviam sido de relativa paz, mas uma inquietação sutil, quase um sussurro, começara a se instalar em sua alma. Ele se sentia exausto, não de um cansaço físico, mas de uma fadiga que parecia roer sua magia, sua essência. Pesadelos vívidos e perturbadores, que ele não tinha desde os tempos de Voldemort, assombravam suas madrugadas, deixando com uma sensação de dread que se intensificava com a chegada da escuridão. Hermione Granger, sua amiga de longa data e agora uma influente chefe de departamento, notara a mudança. Seus olhos castanhos, sempre perspicazes, fixavam-se em Harry com uma preocupação crescente.
Nos almoços apressados ou nas raras noites de folga que conseguiam compartilhar, ela o via mais pálido, com olheiras que nem mesmo um feitiço de disfarce completo conseguia esconder. Ele estava mais quieto, mais distante, e a vivacidade que sempre o caracterizou parecia diminuir à medida que o sol se punha. Harry, você está bem? Ela perguntou uma noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante trouxa, tentando uma normalidade que parecia cada vez mais elusiva. Você tem estado diferente. Harry forçou um sorriso. Apenas o trabalho, Hermione. Casos complicados, muita papelada. Ela estreitou os olhos. Não minta para mim. Eu o conheço há tempo demais. É algo mais. Você parece assombrado. A palavra assombrado atingiu em cheio. Era exatamente assim que ele se sentia. Mas como explicar que, ao entardecer, uma frieza inexplicável se apoderava dele, e sua magia, que antes era uma extensão de si, parecia vibrar com uma energia estranha e quase alienígena? Ele não podia. Não ainda. Eu estou bem, Mione, ele insistiu, desviando o olhar para a rua movimentada. Só preciso de umas férias. Hermione suspirou, mas não pressionou. Ela sabia que Harry só falaria quando estivesse pronto. E ela estaria lá, como sempre, esperando. Mas sua mente já fervilhava com possibilidades, analisando cada detalhe, cada nuance de seu comportamento. Naquela noite, Harry acordou suando frio, o eco de um grito silenciado em sua garganta. A lua cheia banhava seu quarto com uma luz prateada e gélida. Ele sentia um formigamento estranho em suas veias, uma energia escura pulsando sob sua pele. Seus olhos, ao se refletirem no espelho, pareciam mais profundos, quase negros, e um brilho sutil e antinatural emanava deles. Era como se outra coisa estivesse despertando dentro dele, algo antigo e sedento pela noite. Capítulo 2. O despertar da maldição. Os dias viraram semanas, e a condição de Harry piorou drasticamente. As manifestações noturnas se tornaram mais frequentes e incontroláveis. Objetos levitavam e se estraçalhavam em seu apartamento enquanto ele dormia, ou, mais assustadoramente, enquanto ele tentava se controlar. Uma aura escura e quase palpável o envolvia após o pôr do sol, fazendo com que até os elfos domésticos do ministério o evitassem. Ele se isolou, temendo o que poderia fazer ou o que se tornaria. Hermione, incapaz de ignorar a deterioração de seu amigo, invadiu seu apartamento uma noite, armada com um arsenal de livros e uma determinação férrea. Ela o encontrou encolhido em um canto, tremendo, seus olhos fixos na janela, onde a escuridão da noite parecia chamá-lo. Harry, o que está acontecendo com você? Ela exigiu, a voz cheia de uma mistura de medo e frustração. Ele finalmente cedeu, a voz rouca. Eu não sei, Mione. É como se algo estivesse me possuindo. À noite, eu não sou eu. Sinto uma força, uma fome, e não consigo controlá-la. Ele estendeu a mão, e um pulso de energia escura emanou de seus dedos, fazendo as lâmpadas piscarem e os livros voarem da estante. Eu sou um perigo. Para todos. Hermione, em vez de recuar, aproximou-se, seus olhos fixos na energia que emanava dele. Não diga isso. Vamos descobrir o que é juntos. Ela mergulhou de cabeça na pesquisa. Passou dias e noites na biblioteca da Ordem da Fênix, nos arquivos do Ministério e em bibliotecas particulares de antigos bruxos. Ela procurou por maldições de sangue, possessões, heranças mágicas esquecidas. Semanas se transformaram em meses de pesquisa frenética, até que ela finalmente encontrou algo. Em um tomo antigo e empoeirado, intitulado Os Guardiões da Sombra, ela leu sobre uma linhagem antiga de bruxos, quase extinta, que possuía uma conexão intrínseca com a magia da noite. Eles eram os herdeiros da noite, dotados de um poder imenso, mas amaldiçoados a uma existência limítrofe, onde a escuridão os chamava e os transformava. A maldição se manifestava em momentos de grande estresse ou em alinhamentos celestiais específicos, e o seu despertar era muitas vezes acompanhado de um comportamento errático e perigoso. A descrição era assustadoramente precisa. A linhagem havia sido suprimida, seus membros caçados e temidos. A última menção era de séculos atrás, ligada a uma família que se misturou com outras, desaparecendo da história bruxa. Hermione sentiu um arrepio. Poderia Harry ser um descendente? A conexão com os Peverell, talvez? Ela correu até Harry, o livro em mãos, o coração batendo forte. Harry, eu acho que encontrei. É uma herança. Uma herança amaldiçoada da noite. Capítulo 3. Sombras ancestrais. A revelação de Hermione atingiu Harry como um raio. Uma herança?
Não uma maldição aleatória, mas algo que corria em suas veias. Ele sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio por ter uma explicação, terror pela natureza dessa explicação. Hermione explicou o que havia descoberto: a linhagem dos nocturnos, bruxos com uma afinidade inata e poderosa pela magia da noite, capazes de manipular sombras, sonhos e até mesmo as emoções mais sombrias. No entanto, esse poder vinha com um preço, uma tendência a serem consumidos pela própria escuridão que controlavam, transformando-os em seres reclusos e, por vezes, perigosos. A maldição não era magia em si, mas a incapacidade de controlá-la, tornando-os vulneráveis à sua influência mais sombria. Acredito que essa linhagem se misturou com os Peverell em algum momento, ou talvez até com os Potter, muito antes dos Peverell. Você é o herdeiro da noite, Harry, Hermione concluiu, sua voz suave, mas firme. É por isso que a sua magia está reagindo assim. Não é uma doença, é um despertar. A única esperança, segundo os antigos textos, residia em um antigo santuário, um lugar de equilíbrio entre luz e sombra, onde os herdeiros da noite podiam aprender a dominar seu poder. O santuário, conhecido como Refúgio Crepuscular, estava escondido em algum lugar nas profundezas da Floresta Negra, na Alemanha, protegido por feitiços de ocultação e guardiões esquecidos. Decidiram ir. Era a única chance de Harry. A viagem foi tensa. Harry lutava contra as manifestações noturnas, e Hermione era sua única barreira contra a escuridão que ameaçava engoli-lo. Ela usava feitiços de contenção, poções calmantes e, mais importante, sua voz e sua presença para mantê-lo ancorado na realidade. Após dias de busca, eles encontraram o santuário, uma antiga mansão de pedra escura, coberta de era, que parecia emergir da própria floresta. A energia mágica no local era palpável, uma mistura de poder antigo e uma serenidade estranha. Dentro, eles descobriram uma biblioteca vasta, cheia de tomos ainda mais antigos do que os que Hermione havia encontrado, e um pátio central onde a luz da lua e do sol se encontravam em um equilíbrio perfeito. Mas não estavam sozinhos. A mansão não estava abandonada. Havia sinais de uma presença recente. E não era amigável. Capítulo 4. A Dança Noturna. No refúgio crepuscular, a maldição de Harry intensificou-se. A cada noite, ele se tornava mais poderoso, mas também mais vulnerável à escuridão. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e as sombras pareciam dançar à sua volta, obedecendo a seus pensamentos mais profundos. Ele podia sentir a magia da noite correndo por suas veias, uma força avassaladora que ameaçava consumi-lo. Hermione era sua âncora. Ela passava os dias estudando os grimórios do santuário, procurando rituais e técnicas para controlar a herança da noite. À noite, ela ficava ao lado de Harry, guiando-o através de seus episódios. Ela o ensinava a canalizar a energia, a não lutar contra ela, mas a moldá-la. Sinta a escuridão, Harry, ela sussurrava, segurando sua mão enquanto as sombras se contorciam ao redor deles. Mas não deixe que ela o defina. Você é mais forte do que ela. Houve uma noite em particular. Harry estava à beira do precipício, a escuridão quase o dominando. Ele sentiu uma dor excruciante, uma batalha interna entre sua própria alma e a herança ancestral. Ele gritou, e as sombras ao redor se tornaram violentas, quebrando janelas e derrubando estantes. Hermione, sem hesitar, abraçou-o com força, ignorando o perigo. Harry, olhe para mim, ela implorou, seus olhos cheios de lágrimas, mas sua voz firme. Eu estou aqui. Lembre-se de quem você é. Você é Harry Potter. Você derrotou Voldemort. Você é um auror. Você é meu amigo. E você é mais forte do que qualquer maldição. Suas palavras o atingiram como um choque. Ele olhou para ela, viu a determinação em seus olhos, o amor incondicional. E, por um momento, a escuridão recuou. Ele respirou fundo, concentrou-se na voz de Hermione, em seu toque. Lentamente, as sombras começaram a se acalmar, a se dissipar. Ele sentiu o controle retornar, como se estivesse emergindo de um pesadelo profundo. Eu estou conseguindo, ele disse, a voz trêmula. Hermione sorriu, aliviada. Eu sei que está. Eu sempre soube. Mas a paz não durou muito. No dia seguinte, eles descobriram a verdade sobre a presença na mansão. Não eram fantasmas ou guardiões mágicos, mas seguidores de uma seita sombria, que buscavam a herança da noite para seus próprios fins nefastos. Eles sabiam da linhagem de Harry e o haviam seguido até o refúgio crepuscular, esperando que a maldição o consumisse para poderem tomar o poder para si. O líder da seita, um bruxo das trevas chamado Kael,
era um homem cruel e ambicioso, obcecado por magia antiga e poder absoluto. Ele acreditava que a herança da noite era a chave para desbloquear segredos esquecidos e dominar as artes das trevas. Kael e seus seguidores atacaram o santuário ao anoitecer, aproveitando a vulnerabilidade de Harry. Eles lançaram feitiços poderosos, invocando criaturas das sombras e conjurando barreiras de escuridão. Hermione e Harry lutaram bravamente, mas estavam em desvantagem. A magia de Kael era forte, e seus seguidores eram numerosos. Durante a batalha, Harry sentiu a escuridão dentro dele se intensificar. A herança da noite clamava por libertação, oferecendo-lhe poder em troca de sua alma. Ele podia sentir a tentação, a promessa de força ilimitada. Mas ele também sabia que, se cedesse, estaria perdido para sempre. Não, eu não vou deixar você me controlar, ele gritou, lutando contra a escuridão. Hermione, vendo a luta em seus olhos, lançou um feitiço de proteção sobre ele, criando uma barreira de luz que repelia as sombras. Harry, você precisa controlar a magia, não o contrário. Lembre-se do que aprendeu. Inspirado pelas palavras de Hermione, Harry concentrou-se. Ele respirou fundo, sentiu a escuridão dentro dele, mas, em vez de lutar contra ela, ele a abraçou. Ele a moldou, a direcionou, a transformou em uma arma. Ele lançou um feitiço poderoso, uma torrente de energia escura que atingiu Kael em cheio, derrubando-o. Mas a batalha não havia terminado. Os seguidores de Kael continuaram a atacar, e Harry e Hermione estavam exaustos. De repente, Kael se levantou, seus olhos brilhando com uma luz vermelha e sinistra. Ele havia absorvido parte da magia da noite, tornando-se ainda mais poderoso. Você não pode me derrotar, Potter, ele gritou. A escuridão sempre vence no final. Kael lançou um feitiço mortal, uma onda de energia negra que se dirigia diretamente para Hermione. Harry, em um ato de puro instinto, jogou-se na frente dela, absorvendo o impacto do feitiço. A dor foi excruciante, como se 1000 facas estivessem rasgando sua alma. Ele caiu no chão, inconsciente. Capítulo 5. Luz na escuridão. Hermione gritou, o medo a paralisando por um momento. Mas ela se recompôs rapidamente. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de entrar em pânico. Harry precisava dela. Com uma fúria renovada, ela enfrentou Kael e seus seguidores. Ela lançou feitiços poderosos, combinando magia antiga com suas próprias invenções. Ela lutou com uma ferocidade que surpreendeu até a si mesma. Ela estava lutando por Harry, por seu amigo, por sua alma. A batalha atingiu seu clímax no pátio central, onde a luz da lua e do sol se encontravam. Hermione, exausta e ferida, enfrentou Kael em um duelo final. Ele era mais forte, mais experiente, mas ela tinha algo que ele não tinha: amor. Você nunca vai entender, Kael, ela disse, a voz rouca. A escuridão não é a resposta. O amor é a única coisa que pode realmente vencer. Ela lançou um feitiço poderoso, uma combinação de luz e magia ancestral, que atingiu Kael em cheio. O bruxo das trevas gritou, a energia o consumindo por dentro. Ele caiu no chão, derrotado. Com Kael fora do caminho, seus seguidores perderam a vontade de lutar. Eles fugiram, desaparecendo na escuridão da floresta. Hermione caiu de joelhos, exausta, mas vitoriosa. Ela correu até Harry, que ainda estava inconsciente. Ela verificou seu pulso, aliviada ao sentir um batimento fraco. Ela usou feitiços de cura, poções e toda sua magia para tentar curá-lo. Mas a magia negra de Kael era poderosa, e Harry estava em perigo. Desesperada, Hermione lembrou-se de um antigo ritual que havia lido nos grimórios do santuário, um ritual de sacrifício, onde o indivíduo podia transferir sua própria força vital para outro, curando suas feridas e protegendo sua alma. Era um ritual perigoso, que poderia ter consequências imprevisíveis, mas ela não via outra escolha. Com lágrimas nos olhos, ela começou o ritual. Ela cantou as palavras antigas, sentiu a magia fluindo através dela, unindo sua alma à de Harry. Ela transferiu sua própria energia vital para ele, curando suas feridas, protegendo da escuridão. O ritual foi exaustivo. Hermione sentiu suas forças diminuírem, sua própria vida se esvaindo. Mas ela continuou, determinada a salvar Harry. Quando o ritual terminou, ela caiu ao lado dele, exausta e sem forças. Harry acordou. Ele olhou para Hermione, viu seu rosto pálido e cansado. Ele sentiu a conexão entre eles, a energia que fluía de sua alma para dele. Ele entendeu o que ela havia feito.
Hermione, não, ele disse, a voz cheia de horror. Por que você fez isso? Ela sorriu fracamente. Porque eu te amo, Harry. Mais do que você imagina. E então, ela fechou os olhos. Capítulo 6. O amanhecer de um novo dia. Harry sentiu o mundo girar. A dor da magia negra havia desaparecido, substituída por uma dor ainda maior, a dor da perda. Hermione, sua amiga, sua confidente, seu amor, havia se sacrificado por ele. Ele a abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não conseguia acreditar que ela se foi. Ele não conseguia imaginar sua vida sem ela. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma luz suave começou a emanar de Hermione, envolvendo-a em um brilho dourado. A luz se intensificou, preenchendo o pátio central com sua presença. Harry sentiu uma onda de energia, uma força curativa que o invadia. Quando a luz diminuiu, Hermione abriu os olhos. Ela estava viva. Harry, ela disse, confusa. O que aconteceu? Harry a abraçou novamente, com força. Você está viva. Mas como? Hermione não sabia. Ela se lembrava de ter começado o ritual, de ter transferido sua energia para Harry, de ter sentido suas forças diminuírem. Mas ela não se lembrava de ter morrido. Juntos, eles perceberam o que havia acontecido. O ritual de sacrifício não havia matado Hermione, mas sim ativado um poder latente dentro dela. A energia que ela havia transferido para Harry havia se combinado com a herança da noite, criando uma nova forma de magia, uma magia de equilíbrio entre luz e escuridão. Essa magia havia curado Harry, protegendo da escuridão, e havia ressuscitado Hermione, transformando-a em algo mais. Hermione havia se tornado uma guardiã da luz, uma protetora contra as trevas, uma força para o bem. Ela havia encontrado seu próprio poder, sua própria herança. Nos meses que se seguiram, Harry e Hermione permaneceram no refúgio crepuscular, aprendendo a controlar seus novos poderes. Harry aprendeu a dominar a herança da noite, a usar a escuridão para o bem, a proteger o mundo das ameaças das trevas. Hermione aprendeu a canalizar a magia da luz, a curar feridas, a proteger os inocentes. Juntos, eles se tornaram uma força imparável, um farol de esperança em um mundo cheio de escuridão. Eles se casaram no pátio central do refúgio crepuscular, cercados pela luz da lua e do sol, prometendo proteger um ao outro e ao mundo, para sempre. E assim, a herança amaldiçoada da noite se tornou uma bênção, uma fonte de poder e amor, que uniu Harry e Hermione para sempre. Eles haviam enfrentado a escuridão e emergido mais fortes, mais sábios, mais unidos. Eles haviam encontrado a luz na escuridão, e haviam se tornado a luz para os outros. Sob o luar escarlate. No coração de Praga, onde as ruelas de paralelepípedos sussurravam histórias de séculos passados, vivia Elara. Ela não era uma historiadora por profissão, mas a cidade a convidava a se perder em suas lendas. Com seus cabelos cor de cobre e olhos que refletiam a luz da lua, ela passava as noites em bibliotecas empoeiradas, pesquisando contos de criaturas da noite, em busca de algo que a conectasse a uma estranha e inexplicável solidão que carregava desde a infância. Ela não sabia que essa busca levaria direto para os braços de sua lenda. A lenda era Julian. Ele era tão antigo quanto as pedras do castelo de Praga, um vampiro nascido da nobreza e da escuridão. Durante milênios, ele vagou pela terra, um fantasma de elegância e melancolia. Seus olhos, da cor de ébano polido, haviam testemunhado a ascensão e queda de impérios. Por sua imortalidade, ele desenvolveu uma profunda aversão à humanidade, percebendo-a como uma maré passageira de emoções superficiais. No entanto, havia uma dor profunda por trás de seu desapego, a perda de sua companheira, a única mulher que ele amou, há mais de 400 anos. O destino de Elara e Julian se entrelaçou em uma noite de neblina. Elara, ao se perder em uma ruazinha escura, encontrou um beco sem saída. Ao virar-se para voltar, deu de cara com uma figura imponente, envolta por um sobretudo preto. O ar se tornou rarefeito. Era Julian. Seus olhos se cruzaram e, por um instante, o tempo parou. Elara sentiu um arrepio que não era de medo, mas de reconhecimento. Julian, por sua vez, sentiu o que ele pensou que era impossível, o eco do coração de sua amada morta. Ele a deixou ir, mas não conseguiu tirá-la de seus pensamentos. Suas noites de caça se tornaram patrulhas pela cidade, buscando a silhueta de Elara. Ele se viu fascinado por sua paixão pela história e sua alma genuinamente curiosa. A paixão de Elara pela história de Praga levou a um café onde um estranho com olhos que assombravam a noite aparecia toda noite no mesmo horário para ler o jornal.
Ela não sabia por quê, mas sentia um tipo de atração por ele, como se a alma dele a chamasse. Uma noite, Elara estava na biblioteca pesquisando, quando um livro, que havia sido recentemente adicionado, chamou sua atenção. O livro, sem capa e sem título, continha a história da cidade e a lenda de Julian. A lenda dizia que ele era um vampiro que havia perdido sua amada há séculos e ainda a procurava. Elara sentiu um arrepio e a sensação de que o que estava lendo era mais que uma lenda. Na manhã seguinte, em vez de retornar para casa, Elara decidiu ir a um café perto da sua casa, onde um homem de olhos misteriosos costumava se sentar. Quando ela chegou, ele estava lá, olhando para a rua. Ela se aproximou e, com a coragem que nunca soube que tinha, se apresentou. O namoro deles não era comum. Seus encontros eram sempre à noite. Elara o acompanhava enquanto ele, de forma quase imperceptível, a guiava pelos telhados da cidade, ensinando-a a observar Praga por uma perspectiva diferente. Ele a apresentou ao mundo dele de maneira gradual e cuidadosa. Julian, por sua vez, se viu reavivando seu apreço pela vida e pela humanidade. Ele sentia que Elara era a personificação da beleza e bondade que o mundo havia perdido. Ele se apaixonou por sua risada e por sua habilidade de fazê-lo se sentir vivo novamente. O romance deles era uma dança de luz e sombra, de imortalidade e vida. A cada dia que passava, Elara sentia uma conexão mais forte com Julian. Ela sentia a dor e a solidão dele, mas também via o amor e a paixão que ele tinha por ela. Ela sabia que ele era um vampiro e aceitou isso. Ela estava disposta a lutar por ele, a protegê-lo de si mesmo e do mundo. Um dia, Julian a levou a uma cripta secreta, onde havia um caixão. O caixão estava coberto de era e o ar estava pesado. Julian se aproximou do caixão, sua expressão se tornando sombria. Esta era minha amada, ele disse, sua voz um sussurro. Ela foi morta por um caçador de vampiros, um homem que não entendia o nosso mundo. Ele se virou para ela, seus olhos cheios de dor. Não quero que você tenha o mesmo destino, Elara. Você é a minha redenção, a minha luz. Não posso perdê-la de novo. Elara sentiu o coração dele, a dor que ele sentia era algo que ela não podia imaginar. Ela se aproximou dele, sua mão tocando seu rosto. Eu sei que você a amou, Julian, ela disse, sua voz suave. Mas eu não sou ela. Eu sou Elara. E eu estou aqui. E eu te amo. Julian não aguentou mais. Ele a beijou, um beijo de paixão e dor. Naquele momento, ele sabia que a vida dele havia mudado para sempre. Ele não estava mais procurando por sua amada morta. Ele a encontrou. E ele estava disposto a lutar por ela, a protegê-la de todo o mal do mundo. O amor de Elara e Julian era uma história de almas gêmeas que se reencontraram. Julian percebeu que Elara não era a reencarnação de sua amada, mas uma nova luz que ele não podia apagar. Com ela, ele aprendeu a viver, a amar e a se reconectar com sua humanidade. Elara, por sua vez, encontrou o amor que sempre buscou, um amor que a fez se sentir completa. Eles viveram juntos, sob o luar escarlate de Praga, suas almas para sempre entrelaçadas em uma dança de amor e eternidade. Elara se tornou uma vampira, uma companheira para Julian por toda a eternidade. Eles se tornaram a lenda da cidade, uma lenda de amor e redenção, de uma humana que se apaixonou por um vampiro, e de um vampiro que encontrou sua luz na escuridão. E assim, nossa jornada de hoje chega ao fim. Mas não se esqueçam, a aventura continua. Até a próxima, e que a magia esteja com vocês.